estamos dando início a mais uma edição de A Semana em Revista. E como todo mundo sabe, esse início de edição ele é marcado pelo momento gastronômico. Um momento gastronômico que ele tem uma marca muito bonita. Eu vou até mostrar mais uma vez, porque ninguém cansa de ver essa marca que foi produzida pelo Aloysio Ricardo. Então, Comendo Bem de Sol a Sol. E nesses últimos meses, a série Comendo Bem de Sol a Sol, ela foi retomada com os momentos gastronômicos que nós vivemos aqui no canal até agora, durante as exibições da nossa Semana em Revista. A dinâmica é muito simples. Eu faço algumas perguntas. A Adelaide Rego, que não só uma exímia gastrônoma, mas tem uma formação na nutrição, ela foi presidente durante muito tempo do Conselho Regional de Nutricionistas e fez parte do Conselho Federal de Nutrição. Então, ela conhece a comida por dentro e por fora. Eu não conheço somente os ingredientes que faz, que faz. Ela cozinha bem, ela tem bom gosto. Mas hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre a comida pelo lado de dentro. Não pelo lado de fora, aquela que a gente vê, que como sabor, então pelo lado de dentro. Olha, Diego, me diga uma coisa: esse negócio que se fala tanto de comida saudável, o que diabo é comida saudável? Alexandre, uma comida saudável é aquela que sofre o mínimo possível de transformação, tá? Então, é a comida que é preparada com ingredientes naturais, né? Que obedecem às leis da nutrição, de sabor, de cor, né? De equilíbrio. Isso é uma alimentação saudável. É você ter um prato onde você tem todos os nutrientes em equilíbrio. Isso é uma alimentação saudável. Algum tempo atrás, alguém me disse que deveria buscar uma alimentação onde se as pessoas pudessem mais descascar do que desembalar. Aquilo Nossa, que não é interessante. que pudesse ser descascado, não, uma banana, uma laranja, uma jaca, um coco, sei lá, era melhor do que aquilo que você tivesse em uma embalagem, né? A embalagem. Agora, essa história de ter uma embalagem me remete ao conceito de comidas processadas. Sim. Como é esse negócio de comida processada, hein? Ô, Alexandre, basicamente existem quatro tipos de alimentos, tá? O alimento natural, que é aquele que vem diretamente da natureza, né? E que não sofre nenhuma modificação, a não ser cozimento, né? Por exemplo, você pega uma cenoura na horta, aí você pode comer ela crua, mas você pode cozinhar, né? O que é que você adiciona aí só? Um pouquinho de sal, né? Só para acentuar o sabor, tá? Então ficam como se tivessem saído mesmo da natureza, né? O alimento minimamente processado é aquele que são alimentos naturais e que foram submetidos a processos onde, nesse processo, não foi adicionado nenhuma substância a esse produto. São eles, por exemplo, eles sofrem processos como corte, limpeza, remoção de partes não comestíveis, fracionamento, moagem, secagem, resfriamento, congelamento e pasteurização, tá? São formas de armazenar praticamente, né? Entendeu? Existem os alimentos processados, que são alimentos produzidos adicionando ingredientes como sal, açúcar, óleo, vinagre, que têm técnicas como cozimento, secagem, fermentação e defumação, tá? Então, por exemplo, esse alimento minimamente processado por exemplo, a carne que você compra no supermercado, que em vez de vir aquele pedação, o bucho todo, ele vem em pedaços, mas ali não foi adicionado nenhum conservante. O alimento processado, ele já sofre alguma modificação. Então, por exemplo, qual é essa classe de alimentos aqui? Os doces industrializados, as conservas, tá? É, até os defumados naturais,
tá? Os queijos e os pães, tá? Pão que seja de padaria ou de fornecedores, né? Esses que vendem para supermercados. E existem os alimentos ultraprocessados. Esses são alimentos que realmente são é, ruins para a Perigosos. saúde. São ruins para a saúde. Então, são alimentos produzidos com adição, veja só, de ingredientes também, sal, açúcar, óleos, gorduras, proteínas do leite e da soja, extrato de carne, além de substâncias produzidas em laboratório, tá? Como os derivados de petróleo e carvão. Eles têm um prazo de validade muito longo, porque eles usam conservantes, antiumectantes, é, 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 substâncias que dão sabor. Eles quase que não têm nada do alimento natural. São eles, biscoitos recheados, industrializados, esses salgadinhos, Doritos, não sei o que, que as crianças infelizmente gostam, né? Refrigerantes, macarrão instantâneo, tipo aquele japonês, né, que tem, e os sorvetes também. E geralmente o tipo de gordura que se usa é a gordura hidrogenada, que é a gordura pior que tem, né? Então, assim, são esses a gente não deve consumir, ou consumir minimamente, tá? Então, essas são as classes de alimentos, são basicamente quatro. Então, quer dizer, existem as naturais, existem aquelas que são quase naturais, que a gente cozinha, que a gente faz isso. Aí tem esse É, tal de processado. O processado a gente já deve ter um pouquinho de cuidado. é, E tem esse tal de ultraprocessado. Eu lembro, Adelaide, que na vida pública brasileira, de vez em quando aparecem uns cretins, né, uns assassinos, né? sim, Eles lógico. matam as pessoas aos pouquinhos e a gente nem sabe que estão morrendo. Há um tempo atrás apareceu um cara que ele queria ser, inclusive, presidente do Brasil, chamado João Dória. Eu lembro, eu tenho uma memória muito boa, eu não esqueço das coisas. Então, às vezes, eu fico caladinho ali e tal, o cara pensa até que. Mas eu não esqueço. Esse João É, Dória chegou uma vez, eu não sei se estimulado pela esposa, que era uma feiosa lá, a mulher era muito feia, coitada. era feio demais. No dizer de meu amigo Antônio Valdo Alencar, ela tinha um tal de bico de pato, porque ela esticava de um lado, esticava do outro, mexia os negócios, ela ficava assim, um bicudo, assim, aquele bicudo assim, meio artificial. Sei. E eu sei que eu não sei se o João Dória, influenciado pela mulher dele, o bico de pato, começou a propor que as crianças, ou fosse produzido um alimento, um biscoito, tipo um biscoito para cachorro, né? Para servir às crianças e também alimentar um programa de alimentação popular. Então, seria empanturrar os pobres de São Paulo e as crianças do sistema público de educação com aquele biscoito que era ultra processado. Pois é. E eu me lembro que houve uma reação pública muito grande, uma reação popular muito grande, uma reação grande a essa proposta, e ela foi recolhida. Aí depois, quando chegou o governo Bolsonaro, aí é uma que talvez contribua para a comida ultraprocessada, talvez, é uma que bota o veneno ou já chega com veneno, ela já chega lá com veneno nela, que ia botando o DDT, botava tá veneno para matar minhoca, veneno para matar isso, veneno para matar aquilo, e tem um outro tipo de comida, que ela já vem com o veneno no próprio DNA, são aquelas que já são transformadas, os transgêneros. Tem E aí você vê também. que tem muita complicação, quer dizer, Tem muita. existem comidas naturais que não são tão naturais assim, porque ela já carrega no seu próprio DNA Os o veneno, agrotóxicos. Os o agrotóxico. Não, agrotóxicos. É. e mais ainda, não é só o agrotóxico, não. Carrega já a modificação no DNA dela, Sim, lá sim, os atrás, transgêneros. os transgêneros, né? E aí eu sei que no governo Bolsonaro aí foi a festa, né? Transgênicos. Transgênicos. Transgênicos, transgênero não, coitado dos transgêneros. Pode. Você que é São os transgênero, meu amigo, olha. transgênicos. Um beijo para Alimentos vocês todos, que eu transgênicos. gosto de vocês. São os transgênicos, são piores, isso é uma Alimentos danada. transgênicos, é. É. E aí, o cara vai, tá certo? E você já pensa que está comprando uma comida natural, e não é. É Outro verdade. dia,
eu estava diante de um tomate. Eu acho que eu estava almoçando num restaurante de luxo e eu estava até acompanhado de uma senhora que entende muito disso. E aquele um tomate bonitão assim. Aí eu olhei para o tomate, olhei para ela, olhei para o tomate, olhei para ela. E eu disse: será que isso é artificial? Ela fez claro. Um tomate com essa feição tão bonita deve estar cheio de botox nele. De fato, aquilo não era um tomate, era tangênico, né? Aí então você tem a comida que é natural, que não é natural, porque já teve manipulação lá atrás. Tem aquela que é natural, mas está cheia de veneno por fora, né, que são aquelas que estão lá. E tem as outras. Agora, e essa proposta dessa tal de Bia Kicis, que é outra assassina? Ela pensa que não é, Sim, mas ela ela tá, o que é. ela, a proposta dela é para matar o povo aos pouquinhos, né? Então, dona Bia É. Kicis, eu estou dizendo que essa é uma assassina, não no sentido de você estar matando ninguém diretamente. Não vou dizer isso porque eu não tenho, não é isso que eu quero dizer. Mas, Adelaide, é, como você sabe, nós temos todo sábado, nós começamos o nosso programa com um momento gastronômico. Esse momento gastronômico é um momento que é aguardado ansiosamente por todo mundo, não só porque tem ideia de pratos novos, de coisas que são interessantes de comer, mas porque você dá um show de conhecimentos das comidas. Não só o que as comidas têm por fora, em termos de sabor, de cor, de harmonia, mas também por dentro. O que é que elas têm de ingredientes, o que é que elas têm de componentes, de nutrientes. E hoje eu queria que a gente conversasse um pouco sobre esse vilão, né? Que nem sempre é vilão, mas já, as pessoas notam que existem alimentos que eles são modificados de forma transgênica. Ou seja, lá na origem dele, antes de nascer, ele já está sendo modificado. Quer dizer, o cara modifica a composição da célula, a composição do Do DNA, DNA, enfim. né? Ele vende. Você tem uma ideia de como isso é sério? Algumas cirurgias de transplante em homem são feitas com órgão de porco. Mas não pense que é um porco comum, não. É um porco modificado transgenicamente para É. aqueles órgãos se adaptarem aos órgãos humanos. Ou seja, é um porco quase homem. Vocês lembram das histórias da mitologia grega? Ai, Tinha lá o mesmo, é. Minotauro, que tinha o É. centauro. Devia Quem ter o sabe vai porcotauro aparecer um também. jacaré qualquer dia desse, né? Não foi pela vacina, pela. Ah, tem o jacaré, né? O jacaré né? Alexandre, olha, eu queria dizer a você que isso tudo acontece por, por técnicas desenvolvidas pela engenharia genética. Mais Não, uma vez, a engenharia aí, tá vendo? Tá vendo? não, mas não, veja bem, não, a realidade é que nós não podemos. Veja bem, Ai, o Deus. porco que é modificado geneticamente para salvar o homem é uma coisa boa, claro, É né? lógico, é. Eu quero dizer que a engenharia, ela é uma arte através do qual, através do uso de instrumentos científicos e tecnológicos, o homem modifica a natureza segundo um projeto. Esse projeto, naturalmente, pode ser um projeto para o bem, pode ser para o mal. O fato É é que a lógico. engenharia consegue manipular esses conhecimentos científicos e tecnológicos, os combina e recombina de forma a atender um projeto. E é assim que o homem consegue converter um monte de tijolos numa casa. É assim que o homem consegue converter um monte de fios num aparelho elétrico. É assim que o homem consegue, e por onde quer que a gente olha dela, existe engenharia. Né? É lógico, Engenharia tem todo é canto. verdade. Não, eu só estou querendo dizer você Mas eu quero mais dizer, uma então, é que especialidade da engenharia, entendeu? esse porcotauro, acho que o nome deve ser esse porcotauro, deve ser minotauro, centauro, deve ser o É porcotauro. porco-tauro. Esse porcotauro é um animal. Agora, eu não, Adela, agora, sinceramente, eu não sei. Evidentemente que o porcotauro, que ele passa por uma sessão de transplante, o cara tira o coração do porcotauro, bota no homem, o resto do porcotauro serve para quem? Vão fazer o quê? Linguiça? Ó, vai fazer linguiça, vai fazer pernil, assado, vai fazer um bocado de coisa, né, gente? Olha, se mata porco todo dia para comer, então que seja primeiro para salvar uma vida e depois para
matar a fome das outras, entendeu? Pois é, pois é. Sim, mas me diga uma coisa, o cara compra aí esses alimentos transgênicos dela. Que diabo Olha, é isso? eu Como é que é queria isso? falar um pouquinho. Então, Alexandre, são conhecidos alimentos transgênicos ou organismos geneticamente modificados, OGM, tá? Eles foram criados no século XX, na década de 70, com, representando uma cultura, uma revolução na agricultura, oferecendo promessas de culturas mais resistentes, nutricionalmente também, e adaptáveis. Surgiu na década de 70, como eu falei, né? Através de desenvolvimento de técnicas de engenharia genética que permitiu a inserção de genes específicos no DNA de plantas e animais. Agora, isso aí tem suscitado muito debate, né? Principalmente pelas implicações para a segurança alimentar e também para o meio ambiente, não é? Foram criados com o objetivo de apresentarem características desejáveis, como resistência a pragas e maior rendimento ou melhor qualidade nutricional. Agora, tudo isso ainda não se tem nenhuma informação segura, né? Então, onde é que foram, já são utilizados, que países já adotaram os organismos geneticamente modificados? Estados Unidos, Brasil, a Argentina e também o Canadá, tá? E as culturas que foram desenvolvidas são de milho, soja, algodão e mamão-papaya. Os países europeus ainda não adotaram, e muitos países da América Latina também optaram por proibir, restringir o cultivo e o uso de OGM devido a preocupações com a saúde e o meio ambiente. Dizem os pesquisadores que o uso desses organismos reduz a exposição a resíduos de pesticidas nos alimentos. Já que eles são mais resistentes, eles usam menos pesticida, mas isso tudo é muito relativo, porque quando foram para liberar agrotóxico aí à torta e à direita, eles diziam que os alimentos com o uso desses pesticidas, eles eram mais resistentes, muito pelo contrário. Você compra um alimento desse que foi plantado usando pesticida, ele murcha muito mais rápido do que um alimento da agricultura familiar, a agricultura orgânica, que não usa esse tipo de agrotóxico, né? Não usa agrotóxico nenhum. Agora, eles estão pesquisando variedades geneticamente modificadas com características nutricionais melhoradas. Por exemplo, eles criaram um arroz dourado que contém níveis elevados de vitamina A. E o que, que eles justificam? Que esse arroz, ele sendo utilizado nas áreas remotas, né, onde é difícil a aplicação da vitamina A, então vai melhorar as condições de deficiência dessa vitamina. E também eles estão pesquisando a possibilidade de criar bananas que contenham vacinas para hepatite B, porque também a vacinação nas áreas remotas é mais difícil, né? Agora, os riscos já conhecidos desses alimentos transgênicos, né? Eles podem provocar alergias alimentares e outros efeitos desconhecidos a longo prazo na saúde humana. Então, o melhor que a gente faz é não usar, não é? Porque, por exemplo, na minha casa eu só uso óleo de girassol, porque o girassol não é OGM, não é? Ainda não é geneticamente modificado. Mas óleo de soja, óleo de algodão, óleo de milho, tudo isso advém de... A soja no Brasil é toda transgênica, toda, todinha. Porque a agricultura familiar e as culturas orgânicas, elas não produzem soja. Então, toda a soja que existe aqui é transgênica. É,
Eu fico assim muito impressionado, viu, Deleide, porque nós temos uma onda muito grande de desinformação e a gente não sabe exatamente o que é e o que não é. É Eu, verdade. eu É. lembro que, do mesmo jeito que há um tempo atrás, o Inominável, sim, olha, eu soube que o Inominável vai tomar agora a terceira dose da Bezetacil hoje ainda, É viu? mesmo? Terceira, Eita! é. Quer dizer que Tem está um médico lá, intenso. O tratamento está intenso. eu tenho um médico lá que parece que ele é dos nossos, e disse lá para o quadrúpede que se ele tomar três benzetacil, ele vai ficar rápido, mais rápido. É Ele mesmo. vai ficar Agora, bom mais Alexandre, rápido. E ele acreditou. Então a é bom que pergunta ele que não tome quer a calar. Ele terceira. mandou buscar Macedo para cuidar dele? Depois da terceira dose, é bom que venha a quarta. Sim, mas como eu voltava do quadrúpede, essa é a questão da fake news, né? Então, houve um tempo aí que o quadrúpede andou dizendo que quem tomasse vacina contra coronavírus ia virar jacaré. Eu lembro Jacaré, disso. pois é. Então, se eu acabar de dizer isso com relação à vacina, muito mais boatos vão correr com relação aos alimentos transgênicos. E É. existe, eu queria saber se até que ponto a população pode confiar ou não, não é que ele faça bem. Isso a gente sabe que um alimento natural, em princípio, ele deve ser mais útil à saúde do que um alimento modificado. Isso é o que eu acho. Mas, eventualmente, o alimento ele não faz bem, mas também não faz mal. E eu queria saber de você a sua opinião pessoal com relação a esse tema. Alexandre, olha, quando eu era conselheira do Conselho Federal de Nutricionistas, eu presenciei muitas discussões sobre os alimentos transgênicos. E a posição do conselho era de que não se deveria recomendar. Por quê? Porque ainda não se sabe nada das consequências a longo prazo disso, entendeu? Em relação ao alimento ser menos exposto a agrotóxicos, isso é relativo, porque eles fazem a pulverização com avião, pega tudo quanto é lavoura lá e botam uma quantidade que muitas vezes não é nem fiscalizada e tudo. Então, assim, eu acho que uma vez que ainda está bem limitado o uso desses OGMs, a gente deve evitar, entendeu? Por quê? Porque a gente não sabe as consequências, não é? A gente sabe, por exemplo, que os pesticidas, que eles colocaram o nome de defensivos agrícolas para minimizar o efeito indesejável, né? A gente sabe que os agrotóxicos são responsáveis por esse aumento assim imenso de casos de câncer na população brasileira, né? Então, está aí o INCA, que é o Instituto Nacional do Câncer, que fez e faz milhões de pesquisas que comprovam que são os agrotóxicos responsáveis por inúmeros casos de câncer, entendeu? Então, assim, no que a gente pudesse preservar, eu acho que vale a pena a gente ingerir alimentos orgânicos, a gente evitar esses alimentos que foram desenvolvidos pela Embrapa, viu? Pela Embrapa, veja, a Embrapa. Mas que a gente ainda não sabe os efeitos. Então, a gente tem outras formas de usar outros alimentos, como eu acabei de falar, o óleo de girassol, o azeite de oliva, né? Então, a gente pode utilizar mais isso aí, fazer uma opção pelo que não é inseguro. Pelo menos até aqui não se sabe se é seguro ou não. Ô, Adelaide, me diga uma coisa. Outro dia, uma deputada bolsonarista chamada Bia Kicis, ela foi à tribuna e queria proibir algumas orientações do governo federal de evitar os alimentos transgênicos no lanche da meninada. Pois É, é. o que é que você acha disso, hein? Bom, a Alexandre, aquela parlamentar lá é uma desqualificada, né? Porque a mulher que é da área jurídica e para a tribuna dizer que mentir não é errado, né? Então, a partir daí, ela pode dizer o que ela quiser, que ela já perdeu a credibilidade. E ela querer que o governo
coloco na merenda escolar, quer dizer, a merenda escolar atinge a maioria das pessoas de classe média baixa, que já não tem recursos para se alimentar. Aí você vai oferecer um alimento inseguro para essas crianças, sabe-se lá, se da mesma forma que modifica o DNA da planta do animal, não vai modificar o DNA dos humanos? Isso tudo ainda é uma interrogação, uma grande interrogação. Então, eu acho que ela é, me desculpe, uma imbecil, uma idiota, uma irresponsável de estar dizendo uma coisa dessa, entendeu? Então, assim, eu acho que isso aí tudinho tinha que ter maior fiscalização, sabe? Da fala desse pessoal. Porque quando eles falam, infelizmente, ainda influencia muita gente. Nós estamos chegando, então, ao final desse momento gastronômico, um momento gastronômico extremamente científico. E a última pergunta o Adelaide, é, se você fosse preparar um jantar, um grupo de pessoas não bolsonaristas, e só tivesse alimentos modificados na cozinha, você faria o quê? Eu dizia, minha gente, sinto muito, mas no momento a gente não vai poder dar esse jantar, não, porque eu não quero insegurança alimentar em minha casa. E outra oportunidade, quando chegarem alimentos mais seguros, eu aí os convidarei. Hoje nós estamos com uma pauta mais ou menos extensa. E por conta disso, eu queria limitar a nossa parte inicial do programa, que eu sei que todos ficam aguardando com muita atenção e com muita ansiedade. E nós vamos começar nesse momento, o nosso momento gastronômico. E hoje eu quero falar de um tema que não vai nos tomar muito tempo, até porque eu sei que você vai dar um banho, vai dar um show, mas eu queria falar sobre bolachas e biscoitos. Primeiro, Adelaide, eu queria que você me dissesse assim, qual é a diferença entre uma bolacha e um biscoito? Porque eu me lembro quando era pequeno, eu comia um pelo outro, não sabia quem era quem, mas eu gostava dos dois. O que é que diferencia uma bolacha de um biscoito? Olha, Alexandre, isso é uma coisa regional, não é? Então, aqui no Nordeste, a gente chama de bolacha aquele biscoito salgado. E Sim. biscoito, o biscoito que realmente é doce. Mas no sul, sudeste, eles chamam bolacha. Bolacha salgada, bolacha doce. Então quer dizer que É, quando eu comia um biscoito, achando que não era bolacha, eu estava comendo também uma bolacha doce. Ô, Adelaide, exatamente. e, 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 e eu lembro também que alguém fala em cookie. O que diabo é cookie? Cookie. Cookie é biscoito em inglês, né? Mas eles são mais elaborados, né? Vamos dizer assim. Eles são bem crocantes, eles têm gotas de chocolate, tem nozes, não é? A massa, geralmente a maioria é artesanal, né? Então, assim, eles são uns biscoitos É especiais. uma das cenas mais interessantes daquele filme Matrix, primeiro Matrix, e eu recomendo a todo mundo assistir Matrix. Matrix realmente é um filme que bota as pessoas para pensar e é um dos clássicos do cinema. Já tem algum tempo, mas eu recomendo que todo mundo assista Matrix. Mas uma das passagens mais interessantes do Matrix é quando tem uma senhora lá que, enfim, é uma espécie assim de guru, e é um guru muito especial, mas e é como se ela fosse uma espécie de deusa, né? Ela tivesse ali sendo respeitada por todo mundo, mas ela recebe o Neo como se fosse o enviado, e ela está fazendo cookie, como Hum, se as celebridades, as divindades também tivessem uma atividade caseira, e ela está na cozinha. Ou seja, as deusas sei. também fazem cookie, fazem biscoito. Quer dizer que o cookie se faz em casa também, Adelaide? Faz também, faz. Agora já tem muito de industrializados, né? Mas geralmente eles têm mais ingredientes que saborizam, como baunilha.
alguma essência de castanhas, entendeu? Eles são assim, geralmente são biscoitos maiores e não tem aquele padrão assim, bem tudo igual, entendeu? Como os dos biscoitos normais, né? Sim. Sei. E agora mais uma. Estamos chegando ao final desse momento gastronômico, vai ser muito rápido, como eu falei, mas eu queria saber o seguinte: bom, primeiro, o cookie, ou biscoito, ou bolacha, ou o que é que seja, é, é um alimento processado ou ultraprocessado? Depende, né? Esses que você compra em supermercado, eles são ultraprocessados, né? Ultraprocessado. Porque eles têm conservantes, antiumectantes para manter a durabilidade por mais tempo, né? Por mais. Tem, muitas vezes são essências que eles colocam lá, não são os sabores naturais, entendeu? Então, assim, esses industrializados, essas marcas mais comuns, eles são ultraprocessados. E, bom, eles têm um valor nutritivo, né? É mais calórico, né? É mais valor calórico. Perfeito. Bom, e aí, só para a gente chegar ao finalzinho eu prometo a todo mundo que na próxima semana, se a pauta tiver menor, nós vamos É, fazer também um momento gastronômico maior. Mas hoje certo. eu não, a gente não vai sair, né, nós não vamos nos arriscar a fazer um momento gastronômico como a gente sempre faz, porque a pauta está muito grande. Mas, e só para terminar, Adelaide, quando é que se recomenda comer os biscoitos e as bolachas? Olha, geralmente eles fazem parte de lanche, né? O Acompanhado lanche. de chá ou de café, né? Geralmente é para isso. Olha, os biscoitos, eu acho que eles têm muito a origem nos scones, que são eles são biscoitos assim maiores, assim com a espessura maior e que são originários da Inglaterra e que no chá das cinco, famoso de lá, é obrigatório ter o scone. Perfeito. Bom, então hoje nós chegamos ao final desse momento gastronômico, que foi curto, mas esse tema dos biscoitos, das bolachas e dos cookies, nós vamos voltar porque existem uns cookies especiais, como por exemplo os suspiros, que eu acho que é um tipo de cookie. Nós voltaremos em outra oportunidade para falar sobre isso. Então estamos chegando ao final dessa nossa jornada, do momento gastronômico, da Semana em Revista, que, como vocês sabem,